Em 1914, em Roma, na Itália, nasce Aquilina Bu. Arquiteta, designer, cenógrafa, editora e ilustradora. Forma-se em 1940 na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma. A faculdade é dirigida pelo arquiteto tradicionalista Marcello Piacentini. Privilegia uma tendência histórica classicizante e, em desacordo com a orientação valorizada pelo fascismo predominante em Roma, ela se transfere para Milão, onde trabalha com o arquiteto Gio Ponti, líder do movimento pela valorização do artesanato italiano e diretor da revista Domus. Em pouco tempo, ela própria passa a dirigir a revista até fundar, ao lado do crítico Bruno Zevi, a revista A Cultura della Vita. Em 1946, após o fim da guerra, casa-se com o crítico e historiador da arte Pietro Maria Bardi, com quem viaja para o Brasil, país no qual o casal decide se fixar e que Lina chama de minha pátria de escolha. No ano seguinte, Pietro Maria Bardi é convidado a fundar e dirigir o Museu de Arte de São Paulo. Lina projeta as instalações do museu, em que se destaca a cadeira dobrável de madeira e couro para o auditório, considerada a primeira cadeira moderna do Brasil. Em 1948, funda com o arquiteto italiano Giancarlo Palanti o Estúdio de Arte Palma, voltado à produção manufatureira de móveis de madeira compensada e materiais brasileiros populares como a chita e o couro. Projeta, em 1951, sua própria residência, no bairro do Morumbi, em São Paulo, apelidada de Casa de Vidro e considerada uma obra paradigmática do racionalismo artístico no país. Em 1957, inicia o projeto para uma nova sede do MASP na Avenida Paulista. Em 1958, transfere-se para Salvador, convidada pelo governador Juracy Magalhães a dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia. De volta a São Paulo, após o golpe militar, em 1964, incorpora em seus projetos o legado da temporada nordestina na forma de uma radical experiência de simplificação da linguagem. Sua obra, a partir daí, assume um caráter que a qualifica como arquitetura pobre. São exemplares importantes dessa última fase de sua carreira os suportes museográficos da exposição A Mão do Povo Brasileiro, 1969, feitos de tábuas de pinho de segunda, o edifício do Sesc Pompeia, 1977, adaptação de uma antiga fábrica de tambores e o Teatro Oficina, 1984. Construção que dissolve a rigidez da relação palco-plateia pela criação de um teatro-pista, como um sambódromo. Naturalizei-me brasileira. Quando a gente nasce, não escolhe nada, nasce por acaso. Eu não nasci aqui, escolhi esse lugar para viver. Por isso, o Brasil é meu país 2 vezes, e eu me sinto cidadã de todas as cidades, desde o Cariri ao Triângulo Mineiro. O discurso modernista também não abriu espaço para certos experimentos, e acho que a obra dela foi bastante experimental, não só do ponto de vista tecnológico, prático, mas também na maneira como ela pensa. A arquitetura, para mim, é ver um velhinho ou uma criança com um prato cheio de comida atravessando elegantemente o espaço do nosso restaurante, à procura de um lugar para se sentar. A Lina constrói com tijolo, concreto, ferro, pedra, barro, palha, com qualquer tipo de coisa. Você olha a cobertura da Casa do Benin, Salvador, 1985, de barro, e compara com o MASP, São Paulo, 1968. São coisas diametralmente opostas, e isso é um sinal de liberdade enorme, de abertura para projetar. Para ela, o arquiteto deve vestir a pele do lobo, ser cozinheiro para projetar uma boa cozinha, ser aluno e professor para projetar uma boa escola, ser ator e espectador para projetar um bom teatro. Lina tinha um grande idealismo, e isso é diferente de utopia, pois era o idealismo de pensar, não o impossível, mas o possível. Pensar um futuro melhor, não abstratamente, mas no que existe, no aqui e agora. Ela era uma pessoa extremamente generosa com a arquitetura,
com a ideia de que a arquitetura tem um propósito e que ele tem que ser social, humano. A Lina representa um tipo de arquitetura que tem um respaldo com a realidade muito grande, o que é raro hoje. Ela sempre trabalhava a partir de ideias que não eram de arquitetura, mas de relacionamento humano, de sociedade, de justiça entre os homens e de comportamento. Eu não tenho escritório, trabalho resolvendo os problemas de projeto à noite, quando todo mundo dorme, quando o telefone não toca e tudo é silêncio. Depois eu monto um escritório com engenheiros, os técnicos e os operários no próprio canteiro. A Lina era excepcional, muito doce. Como ser feminista? As feministas têm voz de galinha e falta de conteúdo. Tenho horror de projetar casa para madame, que infringe como será a piscina, as cortinas. Só projeto casas para as pessoas que tenham relação afetiva. Sua arquitetura deveria ser nada mais do que uma extensão ou uma possibilidade para a qualidade de vida das pessoas. Ela tinha uma vida burguesa, afinal, o Bard tinha muito dinheiro. E por isso fez também gratuitamente os projetos do MASP e da igreja de Uberlândia. E acho que isso é também uma espécie de distribuição de renda, uma postura socialista de certa maneira. Algo como, eu não preciso desse dinheiro, mas quero doar meu conhecimento. Tanto que ela deu para mim e para o Ferraz isso tudo que temos. Ela nunca regulou o conhecimento, sempre nos ensinou. Exigiu que a gente tivesse uma postura em relação ao trabalho, às ideias. Quando a gente se conheceu, ela tinha 63 anos, eu 23 e o Ferraz 22. E acho que ela pensou, vou pegar esses dois caras, porque eu preciso de alguém para fazer os desenhos e tal, mas também vou pegar para ensinar. Lina seguia a miragem de uma mudança sociocultural que não me parecia realizável no clima político italiano. Se a gente acreditar que tudo que é velho deve ser conservado, a cidade vira um museu de cacarecos. O Museu de Arte de São Paulo conta com o consagrado engenheiro Figueiredo Ferraz para fazer parte da equipe assumindo a parte estrutural da obra. O desenho original demandava soluções inéditas. Não existia nos manuais uma fórmula pronta que permitisse tornar realidade aquela ideia aparentemente utópica. O arrojado projeto exigia a cumplicidade de um técnico com sensibilidade artística e coragem para inventar. A exigência de preservar a vista panorâmica do Vale do Anhambu acabou se tornando a pedra fundamental do futuro vão livre, que tornou a arquitetura do museu conhecida em todo o mundo. O prédio, suspenso sobre 4 colunas ligadas por 2 gigantescas vigas de concreto, cumpre a promessa de manutenção do Belvedere, deixando 8 metros de altura numa extensão de 70 metros. Nada de colunas, 70 metros de luz, 8 metros de pé direito, descreve Lina anos mais tarde em um depoimento de próprio punho sobre o MASP. As obras começaram ainda em 1960 e só terminaram 8 anos depois. Projeto de dificílima execução, inclusive por complicadores, como o terreno daquele trecho da Avenida Paulista, um aterro por baixo do qual passa o túnel 9 de julho. Teve que superar obstáculos dentro e fora dos canteiros. O primeiro problema foi a resistência da construtora vencedora para a construção em aceitar o método de cauda de injeção, patenteado por Ferraz para o concreto protendido. Outras dificuldades vieram ainda por conta das prioridades eleitas pela administração que se sucederam. Na fase final da construção, a obra chegou a ter 250 operários trabalhando das 7 da manhã às 8 da noite. Num esforço para que se cumprisse a data prevista para a inauguração, que se deu às 11 horas da manhã do dia 11 de novembro de 1968, com a presença de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, então em visita oficial ao país. A concretização do sonho de Lina Bobardi, no concreto erguido pela equipe do escritório, para usar uma imagem do próprio Ferraz, deu ensejo a outro rasgo de criatividade do engenheiro. Foi ele que sugeriu a forma das sapatas voltadas para dentro, uma solução ao mesmo tempo brilhante e simples para reforçar a estabilidade de uma construção que transgrediam todas as normas até então aceitas. A estrutura, ponto central dessa arquitetura, alcança simplicidade e uma grandiosidade pura, tanto pelas suas dimensões quanto pela clareza de solução. Basicamente, o prédio se divide em 2 partes, a inferior, situada abaixo do nível da Avenida Paulista, e a superior, acima da mesma, separada pelo Grande Belvedere.
A construção do museu foi desafiadora e peculiar, pois, implantada no maciço que se ergue sobre os túneis da Avenida 9 de Julho, foi necessário para a aprovação do projeto um estudo meticuloso. A soleira das fundações, do lado esquerdo da obra, no sentido cidade-bairro, situa-se apenas 8 metros acima da cota superior dos túneis. Como solução estrutural proposta, usaram fundações direitas. O projeto estrutural está profundamente marcado pelas peças que se erguem acima da Avenida Paulista. São apenas 4 grandes pilares, recebendo 2 a 2 as 4 vigas protendidas, com quase 80 metros de extensão. 2 delas suportam a cobertura e as outras 2 o peso de todo o resto da estrutura. As vigas apoiam-se em um dos lados em peças pendulares de concreto, embutidas em pilares que são ocos próximos à cobertura. Estes pêndulos agem de modo a evitar que os efeitos da dilatação-contração das vigas acarretem na transferência de esforços para os pilares e, consequentemente, acarretem em momentos defletores. Na cota de 8,40 metros positivos, uma laje nervurada com 50 centímetros de espessura é suspensa por meio de tirantes de aço não revestidos. As 2 gigantescas vigas de piso do pórtico na cota de 14,5 metros positivos. A estrutura desse piso, na cota de 14,5 metros positivos, é bastante carregada. Além de suportar a laje inferior, foi calculada para suportar uma carga acidental de 5 kN, correspondente ao material e público em situações extremas. No nível da calçada, foi condição explícita do projeto que nada deveria ser construído para se ter uma visão ampla da paisagem da Avenida 9 de Julho e o ambiente deveria manter as características de Belvedere, como a antiga construção do Triângulo. Ficam aparentes apenas os 4 pilones ocos de 4 por 2,5 metros e as vigas superiores de 2,5 por 3,5 metros. A enorme viga do piso é oca, com paredes de 25 cm e seção externa de 2,5 por 3,5 metros. O projeto foi elaborado de tal forma que as reações dos tirantes nas 2 faces de grande viga fossem quase iguais, minimizando o efeito de torção bastante nocivo para um vão de 74 metros. Esta igualdade foi atingida por meio de luvas. Lina não seguiu padrões, modelos prontos e modismos. Nunca escolheu os caminhos fáceis e não hesitou em experimentar, subverter e ir contra os discursos hegemônicos na política ou na cultura. Sem se enquadrar, mesmo dentro do modernismo ou da esquerda, ela fez da arquitetura sua arma para a transformação do mundo em um lugar mais igualitário, mais humano. Incomodou e por isso pagou preços, mas deixou, ao fim, um valioso legado para a arquitetura e para o país. Se não teve tantas obras construídas, Lina foi incansável em sua produção em diferentes áreas. Foi também designer, cenógrafa, editora de revistas, curadora de museus e exposições e até estilista. Chegou a desenhar roupas e joias, principalmente nos primeiros anos no Brasil. Mas, na verdade, tudo para ela era arquitetura. As coisas se misturavam, de modo híbrido, e tudo estava dentro de um jeito maior de pensar a profissão, o mundo e o ser humano dentro dele.